Salve galera, tudo bem? Cara, meu nome é Luca, eu queria hoje trazer, cara, uma crítica aí, um review, não um review propriamente, eu não quero fazer um review decente, com o cenário, com a câmera, com a edição, mas, cara, partilhar algumas coisas que eu venho pegando da minha 6700 XT, eu comprei ela faz mais ou menos um mês, importei do AliExpress, esse modelo aqui, eu comprei dessa loja mesmo, da Safari Pulse, placa muito boa mesmo, ah, eu até, quando ela chegou pra mim, ela tava com, ela tinha sido trocada a pasta térmica, revisaram tudo, só que você colocava ela pra rodar, por exemplo, um Time Spy e a temperatura do hotspot chegava a 110 graus, a placa desligava, né? Eu coloquei depois uma Kingpin, pasta térmica nela, de boa qualidade, hoje meu hotspot fica em 80, 85 graus no máximo, fazendo um overclockzinho mais razoável nela. Mas a questão pra mim que eu queria tratar hoje é o seguinte: algumas coisas. Primeiro, a RX 6700 XT e as RX 6000 como um todo, elas são placas, pelo que eu acompanho, exatamente muito boas. Estou tendo a minha primeira RX 6000 em mãos aqui. Já tive RX 570, 1070 Ti, 1060. ah, Tem até alguma dessas placas aqui. E o que eu percebo de mais positivo nela, obviamente, é a evolução de drivers e desempenho. Você não tem mais timeout de driver. De fato, a adrenalina aqui está muito mais estável do que você tinha de 570. A gente tem que baixar driver daqueles WQHL estável toda semana, porque crashava, dava timeout. Enfim, era um problema. Isso melhorou muito, a performance é muito boa em termos de tecnologia, de a litografia é bem menor, a eficiência energética é melhor em comparação às RTX 3000. Então você tem placas muito eficientes, com clocks muito altos, entregando muita performance. Fato. E um driver muito melhor. Fato. Então, assim, para um usuário convencional, comum, que é só plugar e abraço, essas placas melhoraram muito. Coisa que eu acredito que Polaris era muito mais problemática, porque um usuário convencional tinha problema de driver, não sabia para onde correr, reclamava muito, que é natural, porque a placa tem que funcionar. E um usuário um pouco mais avançado, ele lá configurava direitinho no Afterburner tudo que ele precisava, e ele tinha um pouco mais de estabilidade. E a placa performava muito bem pelo preço. Eu paguei minha 560 na época em 2019, aqui em janeiro, que era de R$ 450, o modelo da Urus no AliExpress, uma placa muito boa, que foi usada em mineração, e até aí ela tinha memórias muito boas, você abria, viu o PCB dela, estava em ótimo estado, a placa realmente era muito boa. Eu até posso tratar o assunto mineração, que para mim mineração para mim não desabona nenhuma placa, uma placa não é pior porque ela foi usada em mineração, tudo depende exatamente placa por placa, né? Um usuário convencional pode estragar uma placa também se ele não tiver cuidado. Obviamente que as condições de estresse da mineração induzem a uma deterioração maior se não tiver um cuidado propriamente, mas vale ressaltar também que o cara que minera, ele acaba tendo mais cuidado, né? Também um minerador em maior escala, mas a questão, eu não quero entrar nesse tema agora, a questão pra mim é o seguinte, ah, a placa em si é muito boa em termos de hardware, o driver melhorou muito, mas qual que é o problema que eu sinto? Ah, Pessoal, vamos aqui comparar, tô usando o GPU Hierarchy do Tom's Hardware, eu acho um ótimo comparador, porque a gente pode comparar por resolução. Se a gente for olhar aqui, a 6700 XT é uma placa que está aí entre, próxima da 3070, mas um pouco acima da 3060 Ti, enfim. Só que a 6750 XT, que é a mesma placa, com overclock de memória, ela passa da 3070 em Full HD. Em qualquer outra resolução, 1440p, esquece. Não consegue, ela não chega na 3070. Mas se a gente vê apenas em Full HD, eu quero saber apenas em Full HD. O cara quer rodar uma taxa de quadros absurdamente alta. Cara, você vai ter tanto em Ultra, Full HD Ultra, como em Full HD médio, uma taxa de quadro maior do que a 3070. E a 6700 XT tá aqui. Pau a pau, ainda em médio até a melhor. Só que assim, você tem um espaço razoável aqui que você pode fazer de aumentos. Ótimo. Então a 6750 XT é a melhor opção de compra? Não. A 6750 XT, a geração final 50, né, 6050, para mim ela não deveria existir. Porque ela é a mesma placa. A 6600 XT é a mesma placa da 6650 XT. Só que a AMD, via driver,
ela trava as capacidades de overclock da 6600 XT para poder vender um SKU a mais, um produto a mais que não deveria existir, porque tem o mesmo número de shaders, tem a mesma frequência do núcleo em si. Assim, é mesma memória, basicamente, né? Você tem, obviamente, uma memória com um overclock maior, então você tem uma maior largura de banda, mas assim, porra, cara, por que uma 6700 XT não consegue chegar na mesma frequência de memória de uma 6750 XT? Ela pode, ela só não pode porque é travado aqui no Adrenalin. E aqui acho que começa a minha crítica. Primeiro de tudo, não vale a pena comprar a 6750 XT por algumas coisas. Primeiro, preço. Quando a gente fala de preço no Brasil, eu recomendo vocês sempre usarem uh, o placasdevideo.ep.br. É um comparador de todas as lojas grandes que a gente tem aqui no Brasil. Você coloca o modelo que você quiser, você compara. Uma 6700 XT agora, ela está custando R$ 2.700 no terabyte, a mais barata do Brasil. Já uma 6750 XT, ela está custando agora R$ 3.400 na Kabum. É um preço muito grande. E se você for olhar o preço de lançamento, é $480 para $550. Então, sim, existe uma diferença muito grande aqui em preço e que não se traduz em performance, pelo amor de Deus. Se a gente for olhar aqui no GPU Hierarchy, você vai ver uma diferença bem pequena entre as placas. Que você consegue isso aqui por um simples overclock. E digo mais, você passa a performance da 6750 XT overclockando a 6700 XT. Aqui, ó, o meu resultado, cara. Eu consegui esse resultado hoje com a 6700 XT. O 5600 está praticamente em estoque, eu só quero ver ele em 4500 para ter uma estabilidade melhor de resultados e tal. Eu consegui 3611 no Time Spy com a minha 6700 XT. Ela tá rodando aí na média 2677 MHz. A memória tem 2000 MHz com os times mais baixos, né? E assim, se a gente vai comparar com a 6750 XT com o 5600, o mesmo combo, só com a placa de vídeo essa um pouquinho melhor da AMD, você vê que na média o meu score é melhor que o dela. E então assim, a questão para mim é que primeiramente, você consegue comparar a 6700 XT e chegar a performance 6750 XT com via Adrenalin, via overclock padaria, consegue. Não vale a pena pagar esse preço nunca. Mas olha o problema que é o Adrenalin. Meus amigos, você não pode aumentar a frequência da sua memória mais que 2150. Por que, Luca? Porque a AMD não quer. Simplesmente a AMD não quer que você passe essa frequência, porque 2250, 2200 é a frequência que trabalha a RX 6750 XT, e por isso que ela tem uma performance a mais, somente, só tem overclock aí de memória. E, cara, é essencialmente a mesma placa. Você não tem silício mais binado, você não tem nada disso. Isso é uma prática extremamente predatória da AMD. E acho que esse é o tema principal do vídeo. Isso não é novo, certo? Mas, por exemplo, pega uma NVIDIA, minha 1060 Ti, minha 1060, a própria RX 570 da AMD. Você abre aqui o Adrenalin, ou no caso o Afterburner, e você consegue vir aqui e fazer uma curva de frequência por tensão. Mas você não consegue fazer isso aqui nas RX 6000. Mas por quê? Porque literalmente a frequência e a tensão que você colocar aqui, o driver ele vai cagar, vai dar um bypass para isso, e ele vai trabalhar basicamente com duas informações. A curva de frequência e tensão é da AMD, não é sua, você não controla, e ela basicamente vai regular a frequência mínima e a frequência máxima. Você regula isso, né? E a tensão. A tensão você não regula, tá? Humildemente, depois eu vou explicar para vocês, essa tensão em milivolt aqui é uma outra mentira também, que é bem complicada da placa e que limita muito a capacidade dela de overclock. Então, basicamente assim, qual que é a maior coisa mais gostosa que você tem e qual que é a principal coisa boa de fazer overclock e undervolt? É você conseguir exatamente bypassar o core, a curva de frequência e voltagem, diminuir a voltagem e às vezes fazer até um overclock, aumentar a frequência, mas controlar isso bem gostosinho, bem feitinho, você consegue resultados muito bons. A minha 1070 Ti, que trabalha em estoque a 1600 MHz, eu conseguia trabalhar com ela a 2000 MHz a 1050 mV. Ao invés de 1150, 1200 mV, ela trabalhava a 1050 mV. Mas por quê? Porque eu fiz um trabalho de frequência e tensão, de uma curva de frequência e tensão, bem detalhadinho, que levou bastante tempo. Mas a placa era estável, consumindo menos, eu não chegava no power limit, eu conseguia chegar em 2000 MHz. Para mim era muito positivo. Essa placa aqui, que vocês estão vendo, a 6700 XT, ela é um canhão.
Essa placa, em um overclock mais arrojado, se a AMD não travasse tudo, você conseguiria chegar acima da 3070 com facilidade, certo? Eu entendo que você vai falar para mim, Luca, uma NVIDIA 1060 Ti, ela limita o override que você vai dar de, de, de potência, né? O limite acima de potência que você vai colocar, limita. Cada fabricante limita, depende do número de pinos, enfim, do design da placa. Natural. Tem placas que não vão dar um pouco mais de 15%, né? Se não me engano, a Sapphire Nitro ela dá 20%. Enfim, você vai ter uma variação pequenininha aqui dentro da própria linha RX 6000. Só que qual que é o problema? A minha placa, ela não atinge o PPT. O que está limitando a minha placa ah, não é propriamente a potência, certo? A potência máxima da minha placa é 220 watts, tá? Eu consegui colocar 230 mudando pelo More Power Tool, né, mexendo no Power Table dela, e consegui colocar algo acima do que o driver, a BIOS, enfim, dessa placa autoriza. Coloquei 230 watts. Então tá acima dos 15% padrão. Só que nem chega lá, você vai ver o PPT atingido máximo aqui no Time Spy foi 222 watts. O que está limitando a minha placa de fato aqui é ajuste de voltagem. A curva de voltagem, porque isso que não existe. E é uma porquice. Sem constar isso aqui. Então, assim, me desculpa, quando você vê na internet o cara falando assim, Undervolt RX 6000. É verdade. Eu tenho um preset de Undervolt aqui também. Deixa eu colocar um preset de Undervolt. É, tá. Não mexi nada, beleza. Deixa eu colocar meu preset de Undervolt aqui. Eu tenho um preset de Undervolt aqui. Eu vou testar no 4500. Ótimo. Eu tenho um preset de Undervolt aqui, que a placa vai trabalhar em 1650 mV, na mesma frequência que ela trabalha em estoque. Com os timings rápidos de memória, eu tenho um pouquinho mais de performance, com a placa muito mais fria, ficam lá em 150 watts, no talo, longe dos 220 watts, longe. Então, assim, eu consigo fazer um Undervolt, mas é um Undervolt porco, porque com certeza eu conseguiria fazer um Undervolt muito maior. Luca, como assim? Eu vou provar para vocês agora. Eu vou abrir aqui o máximo de preset que eu tinha conseguido de over aqui. Esse que eu atingi essa marca aqui um pouquinho acima da 6750 XT, né? Em média. Eu vou abrir o Time Spy para vocês verem o que para mim é o maior problema dessa placa, que é o V-Drup da tensão. Porque já que você não consegue controlar exatamente frequência por tensão no gráfico, você só fala frequência máxima, frequência mínima. Voltagem. Essa voltagem, ela de fato não é aplicada no final. Então vamos lá. Deixa eu abrir o Time Spy aqui. Legal. Vou abrir o Time Spy. Tentei mexer no registro, até com o arquivo AMD já. Cara, eu fiz muitas coisas, vou até comentar aqui. Tentei flechar uma nova BIOS, tá? Tentei mexer no Power Table, que eu vou falar que isso é outra limitação que a AMD fez, ridícula, para criar novos SKUs. Ela não deixa alterar nada na placa. Nem o público entusiasta consegue mexer em BIOS e em Power Table. Então, assim, nem o registro, a alteração de registro eu consegui fazer mais a fundo. Eu sei que o Dansk e o Felipe FPS conseguiram com a Nitro Plus. Mas eu queria até conversar com eles para ver como que eles chegaram lá, porque o resultado, pelo visto, não é tão promissor assim. Mas vamos lá. Tô aqui, só com o Afterburner aberto, para eu conseguir, basicamente, ter uma noção melhor. Vamos ver se vai bugar, porque às vezes o driver tem essa questão também. Eu mudo de preset muitas vezes, ele buga. Mas vamos lá. Acho que não deve bugar. Ou vai, né? Porque ele já cravou lá a frequência lá em cima. Vamos ver. Bugou. Bugou o driver, que coisa bonita. Isso bugou o driver porque assim, isso é uma coisa que acontece de vez em quando. Se eu mudo de presets muitas vezes, ele crasha em um preset, crasha no máximo, e aí ele crasha no final o driver. Ó, crashou o driver, legal. Bom, pessoal, voltei, mexi até onde a câmera fica para vocês conseguirem ver depois o Hallbot aqui. O Hallbot não. O HWINF64 fez exatamente o PPT e principalmente a voltagem, que é o que eu vou tratar agora. A questão é só elogiar, né? O driver que ele crasha. Isso, assim, eu já peguei o jeito. Depois que eu mudo os perfis muitas vezes, e eu vejo principalmente que a frequência aqui ficou no talo, com a voltagem no talo.
ele crashou, e quando eu sei que ele crashou, eu vou lá e tem que reiniciar para mudar o perfil de novo, tá? Eu já tô até meio ligado nisso. Mas qual que é o rolê aqui? Vou abrir o Time Spy para mostrar para vocês o VDRUP. Então assim, não adianta eu setar 1200 milivolts de voltagem, igual como, por exemplo, eu fazia na minha 1070 Ti, colocava lá 1050 milivolts, 2000 MHz na curva. Ele tinha um V-drop? Tinha, caía para 1040, 1000 e pouco. Ótimo. É muito pequeno. Aqui a gente está falando, vou mostrar para vocês, de um V-drop de 10%, de 100 milivolts. Então assim, não tem overclock, não tem undervolt estável com isso aqui, entendeu? Estável, é claro que tem, mas não tem um undervolt overclock mais detalhado, mais a fundo, mais bem feito. Se eu tenho um V-drop dessa lapa, quer dizer que eu tenho uma capacidade de undervolt e de overclock provavelmente muito maior, porque eu não estou batendo no PPT, minha limitação é puramente voltagem em termos de estabilidade. Então assim, para mim é algo ridículo. Mas vamos lá, eu vou resetar o HW64 só para vocês terem uma noção aqui de voltagem. E vou abrir o Time Spy. Nem sei se esse preset tá estável aí de over. Eu tava testando ele agora. Eu tenho alguns presets estáveis, né, mas eu tava tentando bater a 2600, a 2750 XT. Consegui com esse preset, então por isso que eu vou testar ele aqui pra vocês. Mas vamos lá. Meu objetivo é mostrar pra vocês uma voltagem que vai aparecer aqui embaixo do frame timer, tá? Eu monitoro isso, eu sei que a galera comente no monitor, por isso que nem vê isso, não vejo nem canal falando disso. Mas o negócio é o seguinte. Uh, tá vendo que aqui embaixo, do lado do frame time, a gente tem duas voltagens de uma potência? Essa primeira voltagem, 1275 mV, era o processador, os 4500 MHz que eu tinha comentado. 49 watts, 50 watts é a potência do processador, tá? Meu PPT aí. Meu PPT não, é a potência total do Core Package Power. Esse 1.11 que é o problema. Isso é a tensão da placa de vídeo, não da placa de vídeo, né? do núcleo da placa de vídeo, do chip gráfico. Tá em 1115 milivolts. Mas eu coloquei 1200. E aparece 1200 lá em cima, 1.2 volts. Só que se você for monitorar pelo Afterburner, pelo sensor correto e jogar isso aqui desculpa, pelo HW64, jogar aqui pro Afterburner, você vai ver que, olha isso, olha o V-drop que eu tô tendo. Eu não tô batendo no limite da placa, que é 220 watts, da minha placa em si, certo? Não tô batendo nesse limite. Só que ele altera dinamicamente a voltagem, tudo de uma forma ridícula. Eu posso socar 1150 mV, vai cair um pouquinho, só que vai continuar mantendo esse V-drop absurdo aí de 75 a 100 mV. Ó, ele começa 1.2, ele entrou em carga, ó, vai começar o teste, ele vai entrar em carga, pumba, a potência vai aumentar para 211 watts, a voltagem vai cair para 1.1 volt. Mas a gente colocou 1.2. Gente, a gente tá falando de uma limitação absurda que a AMD coloca aqui. Aí você fala assim, mas tem como fixar isso? Não tem, porque eu não consigo fazer over estático nessa placa, ela não deixa, eu não consigo fazer curva de frequência por tensão, ela não deixa. Eu vou entrar já no tema dos tweaks de mudança de BIOS que eu tentei, e a placa também não deixa, de Power Table, né? Então assim, é ridículo, é ridículo. Eu tenho um canhão que a AMD tá simplesmente limitando ele para lançar novas placas. Então, assim, é absurdo o que é feito com essa placa, certo? E, assim, ó, 216 watts, beleza, eu vou, até posso cortar isso aqui no vídeo final, para não ficar tão grande, embora já esteja grande. O objetivo não é mostrar score, não é mostrar nada, é só mostrar isso. Eu vou até parar o teste. Ótimo. Parei o teste, beleza, você vai ver que ele não alcançou o PPT limit, que é 230. O problema não foi potência, certo? Eu não consigo fazer um over maior aqui, de frequência, porque eu vou bater aonde? Aqui ó, no GPU Core Voltage, que é o que eu tava monitorando lá. Você vê que agora, ó, parado em idle, 1.2 volt, entrou em carga 1.1, tanto que a média tem 1150. Então assim, o V-drop é insanamente alto, gente. E a gente não tem como controlar isso num ajuste fino. Aí, depois de todas essas limitações, toda essa encheção de saco da AMD aqui, eu falei, ótimo, vou flechar uma nova BIOS nessa porcaria e abraço. Vamos lá. O programa que a gente tem do Igor's Lab aqui,
do Igor's Lab, a gente tem dois programas, né? O More Power Tool, que vai mexer na Power Table, e a gente tem o Red BIOS Editor pra gente mexer na BIOS em si, flashar uma BIOS nova. Eu vou dar load aqui na minha BIOS Stock e ele vai falar não suportado, porque ele não tá dando suporte à série 6000. Tem registro de uma outra coisa funcionando, 6800, 6900 XT, só que a 6700 XT eu não consigo funcionar. E eu tenho aqui o review dele da 6800 XT e ele não consegue mexer em praticamente nada quando a gente fala de Power Table. Então vamos falar assim, ótimo, tá, estamos limitando tudo, não dá pra nem flechar uma BIOS nova. Eu até consigo provavelmente flechar uma BIOS nova, só que eu vou ter que fazer as edições na mão dessa BIOS, eu tenho um risco muito maior. E assim, o Igor's Lab tá com isso aqui há muito tempo já, desde 2021, de janeiro, e ele não conseguiu fazer uma alteração do More Power Tool e do Red BIOS Editor para funcionar. Então qual que é o problema aqui, ó? Fala assim, nossa, eu vou vir aqui e eu vou aumentar, por exemplo, a minha voltagem. 1215 mV. Não dá, a placa crash entra em Safe Mode. Qualquer alteração que você fizer no MPT, qualquer alteração, vou aumentar a memória de 2150, tá aqui 1075, né, que é a metade, eu vou aumentar para 2250 para chegar na 6750 XT, não dá. Se eu aplico isso aqui, eu vou aqui no Adrenaline, vai aparecer, eu vou ter que reiniciar o PC para fazer isso, né? Se eu aplico isso aqui, dou write SPPT, né? Eu escrevo isso na BIOS da placa, eu vou lá no registro, eu vou lá, eu reinicio essa porra, vai aparecer aqui 1215 mV. Lindo. Vai aparecer aqui 2250 mV. Vai aparecer, eu vou poder arrastar. Só que a partir do momento que eu dou em aplicar, a placa inteira entra em Safe Mode. O que é o Safe Mode? A frequência que vai cair para 500 MHz. A gente tem vídeo de outros caras já cobrindo isso, principalmente a galera que faz mineração, né? Porque tava tentando mexer na frequência, óbvio, porque a mineração usa muito, principalmente Ethereum, né? O Ethash usava muito as memórias, então a frequência de memória, os times de memórias impactavam muito e não conseguia fazer uma alteração mais expressiva. Então é ridículo, estão capando uma placa aqui. A única coisa que funcionou do More Power Tool pra mim foi isso. Power. Eu consegui aumentar o Power Limit, que aqui é 194, eu consegui aumentar para 200, uma mudança ínfima, porque 200 vezes 1.15, né, que é os 15% a mais de energia, eu chego em 230 watts de PPT Limit. É só isso. E eu só fiz isso para desencanar que o problema era a potência, porque o problema não é. O problema, igual eu já mostrei para vocês, é o V-Drop. Então assim, galera, eu realmente gosto muito da placa, acho que a placa é muito boa. Para o usuário convencional é muito boa, só que eu acho ridículo as práticas que a AMD fez nesse sentido de travar tudo em driver, em BIOS, em tudo. E assim, você tinha uma 570, geração Polaris, que eu vim aqui, tô falando AMD, cara. Que eu vim aqui e eu fazia uma curva de clock lindona, ou no próprio Adrenaline fazia uma curva de clock lindona. E aqui eu não consigo fazer mais. Entende? Então assim, o vídeo ficou longo, eu não quero, sabe, encher o saco de vocês. O próprio Igor's Lab aqui, ele cita que várias vezes ele vai citando que a gente tem problemas para alterar, deixa eu ver. Ah, aqui que ele fala. Aqui ele tá falando, detalhando cada um, mas ele vai falando que boa parte das alterações não conseguem ser aplicadas, entende? Acho que aqui em Power Voltage eu consigo mostrar. Ah, ó, mudanças na voltagem máxima não são aceitas. Você consegue fazer limitações muito bizarras. Aqui ele tá falando de uma 6800 XT, que o estoque é 1150. Ele falou que ele consegue subir para 1175 em uma outra placa, mas acima disso não vai, certo? Depende muito do modelo da placa. O Power Limit ele consegue subir um pouco, mas depende também da fabricante. E também é muito pequena a diferença. Só que o que adianta eu mexer em voltagem máxima se eu não consigo ter uma voltagem, eu não consigo ter uma voltagem estável, ter um V-drop tão grande? Ah, beleza, já pensei nisso. Vamos mexer aqui no minimum voltage GFX, vamos colocar a voltagem mínima e a máxima iguais. Ele não aceita. E aí, assim, Power Table não funciona. Mudança em BIOS não funciona. Mudança em registro. Já tentei aqui mexer em registro também. Deixa eu ver se eu consigo editar. Já tentei mexer no registro também. Não consigo. Então, assim, complicado o que está sendo feito aqui nesse sentido. A placa é um canhão, recomendo sim. O driver, eu tive problema fazer overclock, fazendo assim, mexendo um pouco mais. Mas o driver de estocão, cara, é uma delícia.
Só que assim, tem os problemas de AMD que a gente já sabe, pra quem vai streamar é bem mais limitado. Ray Tracing é muito mais limitado, mas muito mais limitado. Hitman, por exemplo, eu jogo a 100 FPS com a placa, com tudo ligado. Eu liguei o Ray Tracing, a placa cai pra 30 FPS. É ridículo, entendeu? É muito mais limitado. Mas isso já é de conhecimento geral, qualquer um fala disso por aí. Só que isso aqui que eu tô falando, eu não vejo ninguém, youtuber, falando. A galera fala, undervoltage. Não, não vamos fazer overclock porque não precisa. Conta de energia tá cara. Eu sei, no mundo inteiro tá assim. Na Europa tá absurdamente. Mas, galera, a AMD aqui, ela tem um canhão. Você compra um canhão, você não pode usar o canhão. Tem que usar em estoque. Pra lá vender uma plaquinha melhor. É isso, cara. Não compra aí 6750 XT, 6650 XT, não compra. Com overclock padaria, só aqui, eu consegui alcançar o desempenho da 6750 XT. Então eu tenho uma 6750 XT aqui, em termos de FPS. Só que assim, até posso fazer mais benchmarks, né? Metro Exodus, Hitman, enfim, mais benchmarks para atestar que eu tenho um FPS de uma 6750 XT, de fato, e comparar com outros youtubers. Só que assim, é muito complicado, minha opinião, que está sendo feito aqui. E triste, porque você tem uma placa desgraçada em termos de hardware e um software que limita ela artificialmente. Coisa que a NVIDIA não tem os mesmos avanços tecnológicos em termos de litografia, de eficiência energética, de frequência, só que você não consegue atingir você não consegue alterar a placa de acordo com você quer, se você é um cara mais entusiasta, ou só se você é um cara que quer um pouquinho aprender mais na AMD. É isso, galera.